Meus irmãos, paz e graça a todos. Meu nome é Antônio Alves, esse é o canal Esperando Salvador. Seja bem-vindo a mais um EBD, mais um resumo da nossa EBD. Nossa lição que tivemos ontem por tema... Aqui está o tema da nossa lição. Lucas e Atos, né? O modelo pentecostal para hoje, né? Ou para os dias de hoje, podemos dizer assim. Nós vamos dar uma lida um pouco aqui, irmãos, sobre o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, capítulo 1 e o versículo 21 e 22. 21 e 22. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Nós estamos vendo a base de tudo, como nós vamos aprender hoje sobre pentecostal, né? Sobre o pentecostalismo. Esses livros são uma base para o pentecostalismo nos dias de hoje, ou para o Pentecostes, como a gente já conhece, e algumas, tanto denominações como pessoas se intitulam pentecostais, né? E nós vamos aqui nesta lição aprender, segundo a Bíblia, o verdadeiro pentecostal, né? O verdadeiro pentecostalismo, a lição que esse livro traz para os dias de hoje. Então, meus irmãos, nós vemos aqui um cumprimento profético, um anúncio, um prenúncio de uma profecia que ela já estava dando um início, né, naqueles dias de Zacarias, né, o sacerdote. Aquele homem, ao entrar na hora do incenso, ao ir oferecer aquele sacrifício de incenso, ele se depara com algo inusitado, né? Porque nas escrituras sagradas, em toda a Bíblia, a aparição de anjo, ela trazia alguns temores às pessoas ou alegria. Na maioria das vezes trazia mais temores, porque as pessoas esperavam que sempre imaginavam que quando o anjo surgia, não era para coisa muito boa, né? Era para vir cumprir algum juízo de Deus, alguma sentença dos céus, como a gente vê diversas vezes na Bíblia isso. E outras vezes era para vir trazer a resposta de uma oração, de um cumprimento profético, para vir entregar uma mensagem, né? Mas sempre que eles apareciam, eles traziam um juízo de Deus, traziam uma resposta, um anjo diretamente, né? Era como o profeta, né? O profeta, quando chegava a uma cidade, a gente vê quando Samuel chega lá na região onde mora Davi, né? Em Jessé, na casa de Jessé, e eles perguntam se é de paz a vinda dele. Por quê? Não era porque Samuel gostava de confusão, é porque sempre que um profeta chegava numa cidade, aí que não era a cidade dele, as pessoas identificavam que ele era um profeta e tinham aquela ideia de que Deus ia derramar sua ira, que Deus ia fazer alguma coisa. O que será que ele está fazendo aqui? Né? O que será que Deus vai entregar através dele? Então vinha um grande temor. E assim também as pessoas tiveram ao perceberem que Zacarias estava demorando lá na hora do incensário. Porque era uma hora em que tinha o momento certo de começar e de terminar. É como fosse um culto que a gente faz hoje, que é o incenso aqui simboliza a adoração, né? Tudo, as orações. E que a gente faz um momento de cultuarmos ao Senhor, né? Nós temos um momento de começar nas congregações e um momento de terminar, assim era comum isso. Só que no caso aqui de Zacarias já estava passando do tempo, né? Já estava passando do tempo e as pessoas
chegou a hora dele sair de lá e ele não saía. Chegou a hora dele sair lá daquele compartimento e nada do homem sair. E as pessoas entenderam que talvez um anjo tinha visitado ele, né? Tinha entrado lá e foi isso que aconteceu. O anjo chegando lá disse a ele que iria se cumprir uma profecia em que a mulher dele ia ter um filho, né? E o anjo disse assim, mas o anjo lhe disse, no 13, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Eles oravam a Deus, né, por este filho. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, né? Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Antes do seu nascimento, ele ia ser cheio do Espírito Santo, porque ele vinha com a missão. E por que eu digo que é profético isso? Porque está em Isaías 40. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai o ermo das suas veredas, né? Então, e essa voz que clamava no deserto era João, né? Era João. A Bíblia diz que a lei e os profetas se encerrou até João. Chegou em João e parou. Então ele foi o último profeta. E esse homem, ele também tinha uma característica de nazireu, né? Que ele disse que ele nunca ia beber vinho. Cadê aqui o 13, ó? Sua oração foi ouvida. Ó, o 15. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, será cheio do Espírito Santo. Ele tinha algumas características como fosse um nazireu, um escolhido desde o ventre de Deus. Porque o voto do nazireado era, tanto poderia ser depois do nascimento como antes do nascimento, né? Aquela pessoa já era escolhida por Deus. E ali tinha algumas regras, algumas coisas que ele não fazia, né? Não era lhe permitido. E João também foi do mesmo jeito. João, aqui tem umas características de um nazireu de Deus, mas João era um profeta. E a missão dele era essa, era abrir os caminhos, era preparar o caminho onde Jesus ia passar. Era anunciar a salvação, anunciar o arrependimento, pregar o arrependimento de pecados. João é um tipo de Elias, porque as pessoas perguntaram a Jesus depois, mais na frente, e perguntaram se ele era o Elias que havia de vir. Jesus disse sim, ele é o Elias que havia de vir. Só que não naquela situação de encarnação, de reencarnado, não. O espírito de Elias não reencarnou em João. O que aconteceu foi o seguinte, era que o mesmo ministério, a mesma chamada, a mesma unção que estava sobre Elias, era as mesmas características também na vida de João. Era um profeta que pregava o arrependimento, que denunciava o pecado, que não tinha medo de nada, que não se assustava com nada. Era um homem destemido, um homem com muita ousadia e intrepidez para levar a mensagem do reino. E assim era Elias também. Elias não ia lá, não desafiava, pregava para reis, pregava para qualquer pessoa, oficiais, não tinha isso. Ele ia lá e denunciava o pecado. João Batista do mesmo jeito, tanto que perdeu sua cabeça por conta disso, né? Mas era alguém que não compactuava com o pecado, era alguém que denunciava o pecado, não se vendia por nada e pregava o arrependimento, né? E a mensagem dele podia ser até uma mensagem que, se fosse nos dias de hoje, não atraía ninguém, né? Mas a palavra de Deus diz que muitas pessoas vinham para ser batizada por João. Mas uma coisa ele deixava bem claro, porque ele veio só preparar o caminho. Ele não veio para... Ele não era o Cristo, né? E o que ele dizia? Pessoal, eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas após mim vem um mais poderoso do que eu, que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Com Espírito Santo e com fogo. Veja bem, ele disse, eu não sou digno nem de desatar as correias de suas sandálias, de suas alparcas. Mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, olhando para a vida de João,
nós vemos aqui um cumprimento profético. E esse assunto é interessante, irmãos, porque nós vamos entrar dentro dessa área de pentecostal, o modelo pentecostal para os dias de hoje. Nós vemos aqui que o verdadeiro pentecostalismo, eu vou falar isso aqui mais na frente, com certeza eu vou repetir de novo. Ele não está relacionado a movimento. Ele não está relacionado a alguma técnica emocional para atrair alguém, para fazer as pessoas caírem, para fazer as pessoas, como é que se diz? Se empolgar, se emocionar de uma tal forma que fique como se estivesse fora de si. Isso não é pentecostalismo. O pentecostalismo, ele de verdade, o pentecostal de verdade, ele tem uma vida transformada. E ele tem uma vida com base na palavra. É a palavra que gera milagre, a palavra que gera essa ação do Espírito Santo na vida do ser humano, a palavra que enche o homem do Espírito Santo, a palavra que transforma. A base de tudo aqui, irmãos, é a palavra. Esse é o modelo, é um dos modelos que nós vamos ver aqui, o modelo para os dias de hoje. E já começa aqui dentro da palavra, já começa mostrando o que? Um cumprimento profético, é a palavra. É a palavra do Todo-Poderoso. E o livro de Lucas é interessante, quero até me deter um pouco nele, por isso, por conta de que, como foi assim que fiz na escola bíblica de ontem, a gente se deteve muito no livro de Lucas, porque ele tem alguns pontos que nos chamam a atenção. Um deles é a precisão com que Lucas escreve esse livro. Um deles é a dedicação que ele tem ao escrever esse livro. Porque ele diz que teve muito cuidado de pesquisar. Ele fala para Teófilo, né, dizendo: ó excelentíssimo Teófilo, eu fiz esse relato ordenado para que tu tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas, né, para que a tua fé esteja baseada nisso aqui, na verdade histórica, irmão, a importância da história, a importância dos momentos históricos na palavra. Esses registros não tá à toa, só para a gente contar a história. Esses registros está aqui para provar que essa história é uma história real, né? De seus acontecimentos, em tudo, tudo. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 30, capítulo 30, verso 5, que a palavra de Deus é pura e é um escudo para os que nele crê, né? O salmista Davi também fala que a palavra do Senhor é mais refinada do que a prata e o ouro. Quer dizer, é provada, ela foi provada. Toda essa escritura foi provada e aprovada. Esse homem tem uma frase usada até no meio jurídico e as pessoas no dia a dia também usam, que diz que contra fatos não há argumento, né? E essa é uma verdade. Esta é uma verdade, porque Lucas está dizendo aqui, olha, Lucas fez um papel de um repórter investigativo. Lucas disse: eu fui investigar, eu fui correr atrás, fui a fundo, fui procurar todo, todos os detalhes para poder escrever este livro. Ele disse: os outros que me antecederam, os outros que já escreveram, alguns foram testemunhas oculares, alguns estiveram com ele, alguns presenciaram esses milagres. Ele disse: eu não tive, então eu fui, como se ele estivesse dizendo, eu fui, me esforcei o dobro. Eles não, eles só lembrar e escrever. Só que o que eles fizeram, eu estou confirmando aqui, mas através de um trabalho minucioso de pesquisa, de um trabalho preciso, né, no que se diz respeito aos detalhes, né? Então Lucas já deixa bem claro que a, a autoridade que tem esse livro, né? Na verdade, Mateus, Marcos e Lucas, chamados livros sinóticos, eles não é porque eles são diferentes. Às vezes a gente olha, vê um detalhe que tem em um e não tem no outro. E aí a gente se pergunta por que tem um livro que fala um evangelho que fala sobre dois endemoniados gadarenos e o outro fala sobre um. Esses detalhes, às vezes você vê a diferença. Um conta de um jeito, outro conta do outro. Não. Todos eles estavam falando da mesma pessoa, todos eles estavam falando dos mesmos acontecimentos, dos mesmos milagres, estavam relatando tudo isso. Apenas eles estavam vendo de ângulos diferentes, como se um estivesse vendo de frente, outro estivesse vendo de trás, outro estivesse vendo na lateral e outro na outra lateral. É assim, mais ou menos assim. Cada um estavam vendo de ângulos diferentes, mas ambos estavam
na mesma direção, falando da mesma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo, e a sua obra e o seu ministério aqui na Terra. Né? Indo para os Atos dos Apóstolos, né? Vamos ver aqui Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. E está escrito assim, ó. Do 1 ao 4, né? Do 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa. Toda a casa na qual estavam sentados. E viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, aconteceu esse Pentecostes aqui, não foi algo assim à toa. Não foi algo assim, como é que se diz? Que caiu de paraquedas. Isso aqui estava predito. Também nós vimos um primeiro cumprimento profético, que era de Isaías 40, o nascimento daquele da voz que clama no deserto, do homem que ia preparando o caminho para Jesus. Né? Tanto que quando Jesus se batiza ali nas águas, não é porque Jesus tivesse pecado, tinha que se arrepender dos pecados. Não, na verdade, o ministério de João estava sendo confirmado. Tudo aquilo que ele pregava sobre arrependimento, sobre que tinha que se batizar para o arrependimento, mas que ia vir outro poderoso. Então ali naquele momento foi cumprido, naquele momento foi confirmado o ministério daquele homem. E as pessoas puderam ver que tudo que ele falava era verdade. Do mesmo jeito é que foi profetizado por Joel sobre o Espírito Santo, sobre a vinda do Espírito Santo na terra, sobre os dons espirituais. E tudo isso nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos. Na Atos 2 é esse cumprimento profético. E quem vai explicar isso é João, porque as pessoas ficam atônitas, ficam nervosas, ficam preocupadas, ficam assustadas com aquele acontecimento sem entender nada. Ali se reuniu pessoas de várias nações e de repente disse que um fenômeno que veio, um vento. Veio um som como de um vento, não era um vento, era um som como fosse um som de um vento. Aquele vento, a Bíblia diz aqui que era um vento forte, impetuoso. E o som como o som de um vento encheu aquela casa. Todos puderam ouvir a voz, o som daquele vento, como fosse um vento. E encheu toda a casa. E todos os que estavam ali, a Bíblia diz que pousaram em suas cabeças, a versão João Ferreira de Almeida diz, línguas repartidas como que de fogo. Ou seja, não era que a cabeça de ninguém ali estivesse pegando fogo, mas acima da cabeça era como se tivesse... Você já acendeu um fogo e viu que ele fica umas línguazinhas? Eu acho que você já entendeu como é. E ali pousou sobre a cabeça de cada um deles línguas repartidas como que de fogo. E aquelas línguas era como se fosse umas tochinhas na cabeça de cada um. E após acontecer isso, a palavra de Deus diz que eles começaram a falar noutras línguas, mas só que aqui não é línguas estranhas, a línguas estranhas lá de Coríntios que Paulo fala, não. Essa língua aqui, esse fenômeno, era a língua de outras nações. Um exemplo, se eu tivesse lá na época e fosse hoje, e o brasileiro, e tivesse um japonês do meu lado, e aí o Espírito Santo me usava para falar em japonês para ele. Né? Se fosse um chinês, eu ia falar em mandarim para ele. Ou ele ia, ou no caso contrário, ele ia falar português para mim. E os outros que estavam ali não estavam entendendo, mas quem era daquela nação ia entender. Né? Esse é um fenômeno, irmão, do Espírito Santo que capacita e ainda acontece até hoje, mas depende da necessidade, né? Às vezes, hoje acontece no meio dos missionários, né, que pregam em outros países por aí, missionário transcultural. Deus usa eles às vezes para falar na língua em que ele não conhece aquela língua daquele país e ele fala usado pelo Espírito Santo. Mas qual é o objetivo dele falar isso? Ele não está jogando conversa fora, não é qualquer outro assunto normal, é anunciando o reino de Deus, as grandezas de Deus. Que era isso que o povo estava fazendo aqui em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que eles anunciavam a grandeza de Deus, anunciavam as grandezas do Senhor. É algo maravilhoso. Mas o Espírito Santo era quem os capacitava. Eles não estavam numa escola para aprender outro idioma, não. Era o Espírito Santo que deu naquele momento.
O Espírito Santo entregou, capacitou eles para fazer isso. E isso era um cumprimento profético. Mas antes de tudo, nós vamos ver antes desse acontecimento. Eles tiveram uma promessa. Ficai, pois, Jesus disse, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Esse era um revestimento de poder. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Ele diz, fique em Jerusalém, até que seja revestido de poder. Aqueles 120 homens foram revestidos de poder. Mas qual era a condição? Ficar em Jerusalém. Outra condição que nós... A condição principal. Obedecer à voz de Jesus. Que era ficar em Jerusalém. Né? Então, não existe... Partindo já desse princípio, não existe pentecostal, não existe eu ser um pentecostal se eu não obedeço a palavra. Se eu não persevero na palavra. Eu não posso ser um pentecostal. Uma igreja não pode se intitular uma igreja pentecostal se a sua base não for as escrituras, a palavra. For só movimento, for só técnica, for só um show, sabe? For só aqueles espetáculos que movimenta, que atrai multidões, que promete milagre. Na verdade, não é o milagre que gera a palavra, que gera a vida. A palavra que gera a vida é a mesma que gera o milagre. Certo? É a palavra quem gera o milagre na vida do ser humano. E o principal deles é a sua transformação da sua mente. Né? Então, partindo desse ponto, nós já aprendemos que aqui um pentecostal é alguém que está disposto a obedecer a palavra de Deus, alguém que está disposto a viver as escrituras, que a base da sua vida é a palavra. Isso é pentecostal, trazendo para os nossos dias de hoje. Não é muitos movimentos que nós vemos por aí caracterizando como pentecostal, que não tem nada a ver. Isso isso não tem base bíblica, né? Se não tiver pautado numa vida de obediência, numa vida de santidade, numa vida de retidão, numa vida irrepreensível, numa vida separada mesmo do mundo, numa vida liberta, porque antes desse acontecimento, o Pentecoste é algo histórico, irmão. Vem a festa dos pães asmos, antes dele vem a Páscoa era o que era? Libertação. Libertação, o sangue do Cordeiro, proteção. Se alguém que não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, não nasceu de novo, não tem uma vida liberta, não vive pentecostalismo. Não é pentecostal. Sabe? Segundo a Bíblia, pentecostal é isso, irmãos. É uma vida transformada e de inteira dependência na palavra de Deus. Uma vida que vive perseverando na palavra. Né? E é exemplo. Né? Então isso é pentecostal. Meus queridos irmãos, acredito que vocês entenderam. Esse foi mais um resumo da nossa EBD de hoje. Que temos esse compromisso de toda segunda-feira ou todo domingo. Um dia na semana a gente posta esses vídeos aqui. E convido a você também a fazer parte das nossas lives lá no Instagram, né, que é o mesmo nome do canal aqui. Você vai lá e a gente tivemos uma semana de live abençoada e vamos também estar com outro compromisso de fazer lives, tanto no YouTube como lá na nossa rede social também. Então que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.